eu, eu era caçador submarino e construí uma caixa estanque que não existia na época para vender e botei uma câmera dentro e andei fotografando. Teve grande sucesso. Fiz várias reportagens para o Mundo Ilustrado, para a Manchete Esportiva. E nessa época, em 58, aconteceu o Ano Geofísico Internacional. E a Marinha, cada vez que ia à Trindade, de 3 em 3 meses, levava um grupo de caça submarina para pegar exemplares que aqui na costa aqui não tem, fazer estudo do fundo do mar. E na última viagem que eles fizeram, levaram o grupo de caça submarina do qual fazia parte. Eles me convidaram para fotografar debaixo d'água. Eu digo, tá bem, não tem problema não. Caçar não caço mais. E fui com eles. Levei uma filmadora submarina e duas câmeras submarinas e uma câmera de superfície, que era uma Rolleiflex. Chegamos na ilha, amanhecendo do dia 14. Desembarcamos, rodamos a ilha toda. Ninguém estava pensando em fotografar disco nenhum. No dia do embarque, dia 16, 10 horas mais ou menos, começou o embarque. Embarcamos, eu cheguei a bordo enjoado, deitei no convés, fiquei calmamente deitado. O pessoal correndo no convés abaixo para cima, é tubarão, não sei o que lá, e tem coisa. De repente uma gritaria terrível. Eu levantei a cabeça, olhei assim, o pessoal correndo, apontando para o horizonte. Chega um tenente só me disse, escuta aqui, rapaz, levanta, fotografa, um objeto está voando em direção à ilha. Eu levantei, cheguei na murada, olhei, vinha só piscar de luz. Por via das dúvidas, armei a máquina e comecei a fotografar. Estava com 6 chapas na máquina. Comecei a fotografar, bati a primeira, a segunda, a terceira ele entrou atrás do Morro Desejado, esperei um pouco, ele passou, enquanto isso o pessoal está correndo. Me jogaram no chão, eu fiquei ajoelhado debaixo da murada a bater. O objeto saiu de trás do Morro Desejado, parou um pouco, e a melhor foto, aquela está mais destacada, está mais nítida. Parou um pouco, balançou, parecia um balão apagado. De repente disparou em direção ao horizonte, sumiu do mesmo lugar que ele tinha vindo. Desapareceu. Bom, depois que eu bati as fotografias, eu fiquei sentado no banco, tremia tanto que não podia falar, não sabia o que estava fazendo, fiquei abobalhado. O comandante chegou para mim e disse assim, rapaz, você fotografou o objeto? Eu digo, comandante, eu não sei, eu bati, agora se saiu, eu não sei. Você tem condição de revelar isso a bordo, esse filme? Eu digo, se tiver laboratório, eu revelo, não tem problema. Tem laboratório? Se tem um laboratório aí, mas está muito abandonado, você quer dar uma vista lá embaixo? Eu digo, aí levantei, ainda meio trêmulo, fui lá eu com o capitão Viegas, capitão da aeronáutica, reformado, que fazia parte do grupo de caça submarina, né? O capitão Viegas chegou assim, será que dá, Barão? Mas eu digo, dá, deixa eu ver. Abri umas gavetas lá, tinha uns produtos químicos já duros, já muito degradados. Eu descobri metol, sulfito, digo, chega para fazer. E pôr sulfito para fixar, mas não tinha ácido acético. Eu digo, peraí, vou dar um jeito. Vinagre, a mesma coisa. Aí resolvi uma parada. O tanque não queria funcionar, eu consertei o tanque, tirei o filme, mas entrava a luz pela basculante, e eles me arranjaram um cobertor, eu fechei a basculante, o capitão Vega ficou me ajudando. Carreguei o tanque, botei uma colher de chá não tinha balança, tinha mais essa. Não tinha balança, pesava o produto químico. Eu botei uma colher de chá de metol e 3 colheres de sopa de sulfito. Fiz 500 gramas de revelador na raça. Botei no tanque e comecei a revelar. E o Viega do meu lado com a lanterna elétrica com um celofane verde na frente para ver o desenvolver da revelação, porque
Na hora que eu bati a fotografia, a câmera estava super exposta. Se eu não fosse ver pela luz verde, eu ia queimar o filme. Tudo no escuro. Eu rodando o filme, de repente eu disse a Viega, acenda a luz verde. Ele acendeu, eu abri a ponta do filme assim, puxei, já estava escuro. Eu fechei o tanque, você pode acender a luz. Ele acendeu a luz branca, derramei o revelador, interrompi com vinagre. 10 minutos depois, fixei. Na hora que eu tirei o filme do tanque, do lado de fora tinha uma turma enorme com lupa na mão e com lupa na mão para ver o filme. E vamos ver. Lavei um pouco, tirei o filme. Quando eu espichei o filme em frente à janela, a turma foi identificando, está aqui, ele aqui, está ele aqui. Essa daqui não tem nada, essa daqui também não tem nada, está ele aqui embaixo, está ele aqui. Identificaram direitinho, com lupa na mão. O céu estava cheio de nuvens, aquelas chama cirros, chama carneirinho, né? De forma que identificaram o objeto. Mas o filme saiu muito carregado, apesar de eu ter visto na luz verde, saiu um pouco carregado. Deixei o filme lavando mais ou menos uma meia hora, debaixo da torneira, depois espichei na enfermaria, que é o lugar mais limpinho que tinha lá, que não tinha vento, não tinha nada. Botei o filme para secar, aí que eu fui olhar meio com cuidado, bati 6 chapas, mas só 4 que tinham objeto, os outros não tinham, porque foi na hora que eu caí no convés, a fotografia pegou o horizonte, pegou a ilha, com o horizonte inclinado, e a outra pegou só o mar. Essas duas não tinham nada, são as fotografias do centro do filme. À noite, a conversa no jantar era só aquilo. Aí eu fui saber certas coisas interessantes. O comandante disse assim, está vendo? Apareceu o disco outra vez, será possível? Porque já tinha aparecido antes. Aí comecei a puxar a conversa, eles disseram que já tinha aparecido 3 vezes o objeto na ilha, né? Uma delas, o capitão, o comandante da ilha, o Bacelar, disse, olha, eu tinha soltado um balão sonda vermelho de manhã cedo, e estava seguindo o balão através do teodolito, e escutando o ruído do rádio que o balão transmite para a Terra, para saber a temperatura do ar, a umidade, tudo isso, né? De repente, eu precisei ir lá dentro, chamei um marinheiro e disse assim, fica olhando aqui aquele balão, está vendo lá aquele balão vermelho? Estou vendo, sim. Você fica olhando o balão, que eu vou lá dentro e já volto. Aí saí e me distraí. Quando eu voltei, o marinheiro estava olhando pelo binóculo. Disse, cadê? Está olhando o quê? Disse, o balão. Que balão? Coisa nenhuma, o balão já estourou. Já estourou há muito tempo, você está vendo o quê? Ele mudou de cor. Deixa eu ver, sai para lá, deixa eu ver. Aí quando ele olhou no teodolito, não era mais o balão. Era um objeto ovalado, branco, prateado, dando reflexo. Ele ficou olhando mais ou menos uma meia hora o objeto. Ele andava para a direita, para a esquerda, subia, descia, e ele olhando pelo teodolito. De repente, foi indo, sumiu. Essa foi a segunda aparição. A primeira foi a bordo, foi do lado do túnel. Porque a Ilha da Trindade tem um túnel que liga um lado ao outro da ilha. E o cão maré enche, atravessa ali. E dá muito peixe. Um sargento estava pescando. Ele tinha uma máquina caixão, estava pescando de tardinha. Lá na ilha, fica claridade no ar até 8 horas da noite. Não tem poluição, não tem nada, horizonte em volta. Eram quase 7 para 8 horas da noite. Ele estava pescando, de repente ele olhou assim no horizonte e viu um objeto deslocando. Eu vi a fotografia lá na marinha. A fotografia está tremida, porque a máquina não tinha condição de pegar ela com velocidade. A máquina caixão não tem velocidade muito baixa. Ele acompanhou o objeto com a maquininha caixão e bateu a fotografia. E deu para a marinha. A marinha não mostra para ninguém, mostrou para mim lá no serviço secreto. É um objeto ovalado mesmo, assim, porém mais comprido, parece uma gota d'água, mais escuro. E está meio tremido, porque a máquina não tem
condição de pegar fotografia muito nítida e fotografia em movimento, né? Foi a primeira. A segunda vez, no domingo, eles estavam jogando futebol. Tinha uma areazinha mais plana que eles estavam fazendo um campo de futebol. De tardinha eles estavam jogando futebol, a maioria dos marinheiros, né? Distraindo ali. De repente passou um objeto por cima da ilha. De tarde. Saiu do horizonte, passou por cima da ilha, sumiu do outro lado do horizonte. Todo mundo viu. Terceira vez. A quarta vez foi o disco que eu fotografei. Quantas pessoas a bordo do navio, da embarcação, testemunharam esse caso de 58? Olha, no relatório que a Marinha fez, tem 48 depoimentos, entre marinheiros, cabos, soldados, cabos e sargentos, 3 oficiais e um almirante. Faz parte do relatório da Marinha. São 48 testemunhas. Um marinheiro teve dúvida em identificar um objeto, porque a Marinha tem muitos objetos, muitas fotografias de objetos do mundo inteiro, que eles têm um convênio, né? Tanto que eu fiz acho que 14 ou 15 cópias, 14 ou 15 cópias das 4 fotos. E eles mandaram para várias entidades que têm convênio com eles, né? Eles fizeram o seguinte, chamaram os marinheiros, um a um, espalharam as fotografias todas em cima de uma mesa, as fotografias internacionais, em cima de uma mesa. São fotografias autênticas, tiradas por entidade do governo. Não é fotografia de amador, não. Espalharam as fotografias em cima de uma mesa e no meio delas colocaram as 4 da Trindade. Mas não aparecendo a ilha, só o objeto. Entendeu? Eu fiz as ampliações para ele. Só o objeto, sem aparecer a ilha. Em cima da mesa. Chamaram os marinheiros um por um. Qual foi o disco que você viu na Trindade? Eles olhavam, esse aqui, esse, são os 4. Um só titubeou, porque esse marinheiro, feito meio rústico, sabe? Seu comandante, eu acho que foi esse aqui. Pegou uma fotografia de um disco que apareceu em Bahia Blanca, fotografado pela Marinha Argentina. E é muito parecido, só que esse não tem aquela protuberância em cima, ele é plano em cima. Ele bobeou nessa parte, foi só um. Os outros 47, inclusive o almirante viu, né? Qual é o nome desse almirante? Você lembra? Paulo Moreira da Silva já morreu. O Paulo Moreira da Silva identificou logo, isso é esse aqui, ó. Eu vi, já fotografou. Não fotografei não. A máquina não estava na mão na hora, estava lá na mão dele. Agora eles devem ter os filmes. Essas fotografias, elas foram liberadas para a imprensa normalmente na época? Bom, o negócio foi o seguinte, quando nós voltamos da ilha, o navio parou em Vitória do Espírito Santo. Iam prestar uma homenagem à Marinha Brasileira. E eu ficar 2 dias lá. Nós chegamos para o comandante, dissemos a ele, comandante, isso foi um transtorno para nós, porque tem 2 amigos nossos aí que esgotam as férias hoje. Eles têm que trabalhar amanhã. Se daí, como é que vão fazer? Eu queria a permissão do senhor para voltar de ônibus, porque daqui de Vitória de Espírito Santo para o Rio, à noite. Isso é uma pena, vocês estão voltar por terra, não sei o que lá, mas em todo caso, não posso fazer nada, vocês decidem. Então vamos voltar por ônibus. Aí voltamos de ônibus. Pegamos o ônibus às 10 horas da noite lá. Amanhecemos aqui em Niterói. Eu corri para casa rapidamente, larguei as malas, entrei para o laboratório, botei o negativo no ampliador. Quando eu levantei o ampliador, que eu olhei, esse bicho estava lá. Só estava um pouco carregada a fotografia, saiu super exposta. Eu na mesma hora botei os líquidos na banheira, fiz uma ampliação, mas não dava detalhe. Fiz tudo. Se eu vou rebaixar o filme.
resolvi rebaixar o filme. Aí cortei o negativo e rebaixei o primeiro, para ver se estava certo. É uma coisa perigosa, sabe como é? É uma coisa perigosa. Se passar um bocadinho, estraga. Eu, com toda a calma, peguei o primeiro, o menos interessante. Comecei a rebaixar o bichinho, na luz vermelha. Rebaixando. Quando eu fixei o relógio do lado, marcando o tempo. Deu certo. Eu rebaixei os outros 4, os outros 3. Rebaixei os 4. Lavei, aí sim. Quando secou, eu botei no ampliador, levantei, dei uma beleza. Deu até mancha embaixo do objeto, não aparecia com o negativo tirado direto da máquina. Né? Na mesma hora eu fiz 4 ampliações, 18 por 24, do objeto só, e 4 ampliações do objeto total, inclusive com o horizonte meio torto, um pegando muito céu, outro pegando muito mar, mas você viu o objeto. No dia seguinte eu fui ao Rio, levei as fotografias com um amigo meu, que era um dos sócios do Panfoto, e mostrei a ele. Maurício, só que eu peguei na Trindade. Ele olhou, isso é truque seu. Eu digo, por aí, rapaz. Não tem truque coisa nenhuma. Tinha 40 e tantas pessoas a bordo, viram fotografar, apareceu. Mas apareceu mesmo? Você apareceu, sim. Mas que coisa fabulosa. Estou pensando que é brincadeira sua. Não, não é brincadeira não. Porque eu fazia brincadeira mesmo, né? Isso eu conto, todo mundo eu contei. Que eu fazia brincadeira com disco, com lua cheia, com não sei o quê, tudo isso eu fazia. E ele disse para mim assim, olha, isso aqui é um tesouro, hein? Guarda isso com cuidado. A Marinha já liberou? Eu disse não. O comandante pediu para mim, e antes de eu, que o negativo, disse para mim que o negativo é meu, não tem problema nenhum, que ele vai liberar, mas que eu aguardasse um pouquinho, porque eles querem examinar o caso. Eu digo, eu vou aguardar, claro, né? Eles nos trataram lá principescamente, nós fazíamos parte da oficialidade, tinha todas as mordomias a bordo. Eu disse, não tenho pressa não, pode deixar, guarda isso, rapaz. Tá bem. Era carnaval, na época de carnaval. Eu guardei, no dia seguinte apareceu um capitão-tenente lá em casa, dizendo que era mandado do capitão, do almirante, esqueci o nome dele, era o almirante chefe do serviço secreto, pedindo se eu podia levar lá as fotografias, prestar um depoimento do serviço secreto. Está bem, perfeitamente. Falei com o Bacelar, que era o comandante da ilha, que ele me deu o endereço dele, né? Marcamos um encontro na Ilha das Cobras e fomos lá. Eu, o capitão Bacelar, levei a máquina, as fotografias, mostrei lá para todo mundo, fizeram uma conferência enorme, fizeram perguntas, levei lá de 9 horas da manhã até 3 da tarde. Almocei lá com eles, eles pegaram os negativos, mandaram fazer uma ampliação no laboratório da Marinha, uma ampliação um positivo, fizeram um positivo, daquele objeto maior, né? Que aparece objeto maior, fizeram um positivo daquilo, botaram num ampliador, num projetor, numa sala, tinha uma tela de 4 metros quadrados, para o serviço secreto, era uma tela de cinema, e projetaram o objeto, o maior, né? Aquele maior, projetaram o objeto. Na mesma projeção aparece uma escala graduada que vai de 1 a 30 ou 40, na direção, quer dizer, em profundidade. Entendeu? Aquela escala, vai crescendo a escala. Eles regularam o projetor a 3 dimensões. Eles foram juntando a imagem assim, as duas imagens juntas, até que deu uma sensação de 3 dimensões. E a escala parou no 14, o objeto estava parado no 14. Eles explicaram para mim que o objeto estava a 14 quilômetros do navio. Estava se deslocando a 14 quilômetros do navio. Uma coisa impressionante, rapaz. Você vê a montanha da ilha, a praia, a montanha, o objeto no horizonte, você tem sensação que ele está voando longe do morro. Coisa inacreditável.
três dimensões, são dois negativos iguais. Eles vão juntando, dois positivos iguais. Eles vão juntando os positivos até que dá a sensação de três dimensões. Bem, depois disso, eles mandaram eu acionar a máquina mais ou menos na velocidade que eu usei para tirar as fotografias. Eu aí fiz uma, duas, três, demorei um pouco, 4, 5, 6. Eles cronometraram, outra vez, tornaram a cronometrar 3 vezes. Depois pegaram a maquininha de somar, com aquela de manivela, começaram a fazer uns cálculos ali. Olha, ele se deslocava 1.000, 1.100 km horário. Velocidade. Você vê? Bom, esses dados todos eles fizeram lá comigo. Passado mais ou menos uns 2 ou 3 dias, eles me chamaram outra vez lá. Aí outras perguntas, outros troços a respeito de truque fotográfico, como é que fazia truque. Eu disse tudo como é que eu fazia os truques fotográficos e coisa. Eles ficaram com os negativos, tá? Tem mais uma coisa, eles ficaram com os negativos. Me devolveram os negativos. Eu aí notei que do lado do negativo, na borda do negativo, a emulsão estava raspada. Ligeiramente raspada, no bordo negativo. Eles fizeram algum teste aqui. Aí o Bercelar me contou, eles mandaram negativo para o Serviço Aerofotogramétrico do Cruzeiro do Sul. Eles testaram aquilo tudo, testaram textura, grão, e testaram tudo. E declararam que não havia nenhum vestígio de trucagem. Eles aí falaram para mim, senhor aqui, será que você podia me prestar esse negativo outra vez? Presto, sim, pode ficar com ele. Daqui, eu mando para a semana, eu mando para vocês, tá bem. Para a semana, eu mando. Quando é um dia, minha mulher trabalhava lá numa firma de publicidade na Rua Uruguaiana. Chegou lá um marinheiro, uma pasta, um caderno, entregou os negativos para ela, ela passou o recibo, mandou os negativos de volta. Não disseram o que fizeram com o negativo. Levaram mais ou menos uma semana com o negativo. Bem, disse, agora está liberado. Aí já era véspera de carnaval. Está liberado o negativo, tá bom. Eu digo, deixa passar o carnaval que eu vou chamar o João Martins e dar o serviço para ele. Falei com o Maurício da Panfotos. Disse, olha rapaz, você não vende isso por menos de 30 mil cruzeiros, hein? Eu digo, pode deixar, não vendo? Pensa aqui, não vale 30 mil cruzeiros, que diabo? 30 mil não vende por menos de 30 mil, hein? Senão quando eu chegar aqui, dou umas porradas em você. Está bem, 30 mil, pode deixar. Ia falar com o João Martins, na época do carnaval. Deixa passar o carnaval, quarta-feira ou quinta eu falo com o João Martins. Mas quando foi na quarta-feira de cinzas, o rádio estava dando desde manhã cedo. Amanhã, no Correio da Manhã, o maior furo internacional, um objeto voador na Ilha da Trindade, fotografado pela Marinha. Aí eu digo, que diabo será isso? Na quarta-feira de cinzas. Como é que pode? Eu aí não teve dúvida. Fui para o Rio, telefonei para o João Martins, ele disse, aguenta comigo, aguenta aí no Panfoto que eu vou te buscar. Chegou lá, esse negócio é esse, ó. Agora não sei como é que caiu no mundo do Correio da Manhã. Não posso entender. Aí, sério, peraí, vamos lá no Correio da Manhã. Aí seguimos para o Correio da Manhã. Chegamos lá, o secretário, sabe quem era? Esse Antônio Calado, que morreu agora há pouco tempo. Era o secretário do Correio da Manhã. Aí o João Martins chegou lá e disse assim, ô Calado, eu soube que vocês vão publicar amanhã um furo internacional, um disco voador na Ilha da Trindade. Você sabe que eu sou estudioso do assunto, isso é verdade, sim. Onde vocês acharam esse negativo, essas fotografias? Ah, isso é segredo. Isso é segredo. Mas você não sabe quem foi? Nem o fotógrafo? Não, isso foi a Marinha que fotografou. Será que esse rapaz aqui é o fotógrafo? Ele aí olhou para mim assim, se é você fotógrafo, foi eu mesmo, sim, não tem nada de Marinha não, eu sou civil. Você pode provar isso? Posso, aqui o negativo. Aí mostrei para ele, aqui as provas fotográficas. Eles olharam as fotografias, será é mesmo. Mas agora nós vamos publicar, dê no que der. Se quiser me aciona depois, vai para a justiça.
Digo, tá bem. Descemos, chegou lá embaixo, João Martins disse, a senhora sabe de uma coisa? Vamos na casa do Leão Gondim, que era o diretor do Cruzeiro, vamos resolver essa pinimba lá agora mesmo. Põemos o carro para Copacabana, era aniversário do diretor do Cruzeiro. Ele estava lá com a reunião com o pessoal, com a família, João Martins chamou lá, ele disse, mostrou aí o negativo, mostrou as fotografias, disse, vale a pena assim. Você volta para o Cruzeiro, chega lá, manda fazer umas 30 ou 40 ampliações, chama todos os jornais, marca o encontro no U Jornal, na Avenida Gomes Freire, e vão arrasar esse furo do Correio da Manhã. Vamos arrasar esse furo. Você tem carta branca, pode resolver. Aí voltamos para o Cruzeiro, chega lá, o laboratório estava fechado, o João queria arrombar o laboratório. Afinal apareceu a chave, entramos lá, 2 laboratoristas, fizemos uma pilha de cópias, 30 por 40. Fizemos uma pilha de cópias. Juntamos os grupos de 4 em 4, telefonamos para todo o jornal, marcamos um encontro às 8 horas da noite no jornal. Chegou lá, a mesa redonda, lá todo mundo em frente, distribuímos gratuitamente para todos os jornais, menos o Diário de Notícia, que era inimigo do Chateaubriand. Distribuímos ali, dei entrevista, João Martins deu entrevista, tudo mais, última hora fez um carnaval terrível. Quando foi no dia seguinte, apareceu, na quinta-feira. Apareceu todos os jornais, comprei todos os jornais para ver. Estava lá, o Correio da Manhã. Eu tenho aí para você ver, se quiser ver, eu tenho aí. As 4 fotografias, assim, sem detalhe. Sem detalhe nenhum. E só dizendo que a Marinha foi que tinha fotografado. Agora, a última hora deu 2 páginas inteiras com fotografias nítidas, depoimento meu do Caio Martins, do outro que era um estudioso de disco na época. Todos os jornais, mesmo Diário de Notícia. Ele aí, vingança, me marretou. Foi para o aterro do Flamengo, jogou prato de papelão no ar, para provar que era truque. Tá bem. O negócio ficou nesse ponto. De repente, um fotógrafo de Niterói, um lambichapa daqui, compreendeu? Que eu ajudei muito ele, emprestei muito material para ele, dei muito papel que ele nunca me pagou, filme e tudo mais. Era um frustrado, coitado. Telefonou para os jornais dizendo que ele ia provar onde eu tinha fotografado o disco. Levou 30 e tantos repórteres lá no Saco São Francisco para provar que foi naqueles morros dali que eu tirei a fotografia. Mas ele não tinha nem visto as fotos. Aí os repórteres disseram a ele, não, você está enganado, rapaz. Olha aqui as fotografias. Aí que ele viu as fotos. Certo. Lá tem árvore, aqui não tem árvore. Tudo. Aí ele, você qual foi a resposta dele? Isso ele apaga na fotografia, apaga a vegetação. Você está com conversa fiada, você está frustrado, você está com inveja, vai tomar banho, e foram embora. Não deram a menor importância. Mas Calazans Fernandes, que era repórter da Tribuna da Imprensa, tinha uma mágoa louca de mim, sabe? O Calazans tinha uma mágoa louca de mim. Porque eu vendi para ele uma reportagem trucada, e ele publicou no Correio da Manhã, na Tribuna da Imprensa, ele publicou a reportagem em 4 edições. Foi um sucesso espetacular, e era truque. Nós fizemos isso de acordo com o Biratã Fernandes do Cruzeiro, o D'Alessio Vanderlei e mais um outro. Que eles estavam contando no Cruzeiro que Calazans Fernandes, um jeito muito vivo, ninguém enganava ele. Se eu vou enganar, você engana coisa nenhuma, se eu vou fazer um truque, vou vender para ele vai comprar. Fiz o truque, ele comprou. Ele ficou com uma mágoa louca de mim. Pois bem, ele aí resolveu me desmascarar. Tentava me desmascarar. Fui lá em casa. Sara, aquele negócio nosso acabou, tem coisa. Vamos arrumar o castigo da paz, não sei o que lá, deixa aquilo para lá. Não nunca tive mágoa de você, não tem coisa. Aí conversamos um bocado lá, deu uma entrevista para ele, me fotografou. Tudo bem, no dia seguinte, no Correio da Manhã, saiu uma reportagem gigantesca. Primeira página do Correio da Manhã, não.
na tribuna da imprensa. Na tribuna da imprensa. Saiu uma reportagem enorme, tentando provar que aquele disco era truque. Então ele mostra um cofre antigo, todo enferrujado, com a caveira em cima, dizendo que eu fiz o truque de um tesouro enterrado na Ilha dos Franceses, e era truque, que ele foi feito aqui numa gruta de São Francisco com uma lente grande angular, e não sei o que lá. De fato foi, aquilo foi truque. Mas não tinha nada a ver com a outra. Entendeu? Aí o negócio ficou. Voltou a carga outra vez. É truque, não é truque, é chantagem, é não sei o que lá, tem coisa. Muito bem. Aí, quando foi um dia, uma noite, eu estava na casa da minha sobrinha, era um aniversário, saí de lá e vim para casa. Quando eu cheguei em casa, tinha uma turma de conhecido meu na porta de casa. Só o repórter Esso entrou agora a edição extraordinária a respeito do seu disco. Isso foi o que eles disseram. A Marinha deu uma nota oficial para acabar com a fofoca. Deu uma nota oficial, dizendo que as fotografias tinham sido examinadas nos Estados Unidos, na Kodak, que não tinha truque nenhum, que a Marinha não podia se pronunciar a respeito do que era o objeto. Mas que apareceu o objeto, que foi fotografado em presença de várias testemunhas, que não tinha nada de truque. Aí acabou o negócio. Bom, mas no dia que nós chegamos no cruzeiro para fazer as fotografias, o Leão Gondim chegou para mim e disse assim: quanto é que você quer pelas fotografias? Pelos negativos? Eu disse: eu não sei, não tenho base não. Eles aí confabularam lá e tem coisa assim. Eu estava pensando que ele ia dar 20, sabe? Senhora, vou dar 60 mil cruzeiros, tá bem? Isso está ótimo. Peguei 60 mil cruzeiros. É um dinheirão, dá quase para comprar um apartamento. Mas acontece que eles, numa semana, eles fizeram mais de 100 mil cruzeiros nos meus negativos, tá bem? Venderam para o mundo todo, inclusive para a Rússia. Eu tenho as fotos aí todas. Fizeram mais de 100 mil cruzeiros, me deram 60. Numa semana eles fizeram mais de 100 mil. Que eu vendi os negativos para a empresa deles, que era aquela agência meridional. Eu firmei um documento vendendo para eles negativos. Eles aí espalharam para o mundo todo. Numa semana eles fizeram mais de 100 mil. Faço ideia o resto. Que eles continuam vendendo até hoje o negativo do disco. Sabe que eu recebi um fax da América pedindo licença para usar as fotografias do disco numa publicação deles lá, não sei o que era. Eu passei um fax para eles dizendo que aquilo não era meu não, a agência meridional. Por mim, eles podiam publicar quando eles quisessem. Agora aqui eles publicam toda hora aí, não sei se está dando dinheiro ainda, acho que não, já caiu no domínio público, né? Acho. Tem mais de 30 anos, já caiu no domínio público. Existe algum relatório oficial da Marinha em relação a esse caso, seja secreto ou não, pelo que o senhor sabe? Autenticando? Não, um relatório, quer dizer, independente do que ele fala. Existe? Tem um relatório da Marinha, escrito em castelhano. Sabe por quê? O deputado Sérgio Magalhães convocou uma turma de ufólogos, inclusive eu, para ir numa mesa redonda lá na antiga Tele-Rio. Nós fomos lá. E o deputado Sérgio Magalhães avisou pelo jornal que ia mostrar o relatório da Marinha provando que o disco da Trindade era autêntico. Bom, aquele suspense todo, chegou na hora, ele chegou em frente à câmera, mostrou uma pasta com a faixa verde e amarela em cima, amarrada com barbante, escrito assim, estritamente confidencial. Ele aí disse: olha, infelizmente eu não posso declarar o que tem aqui dentro, que é estritamente confidencial, vocês estão vendo, né? Mas eu posso dizer que eu li o objeto e estou ciente que o fato é um fato real, aconteceu, foi filmado, fotografado, foi revelado o filme a bordo, não tem dúvida nenhuma, porque os negativos foram mandados para Rochester, nos Estados Unidos, no laboratório da Kodak, que fizeram testes de grão
de imagem, inclusive daquela de aura, aquela testa aura. E tudo confirmou que é normal, mas não posso mostrar o negativo, não posso mostrar o relatório. Quando é um belo dia, o Biller mandou para mim uma xerox do relatório que saiu na Argentina. Daí, eu tenho até hoje aí. É um relatório dizendo que eles conseguiram esse relatório com um oficial da Marinha já reformado. Venderam por um dinheirão, talvez, né? Está lá o relatório. Aí. E tem outro relatório, não sei de quem é esse relatório. É quase idêntico da Marinha. Relatório quase idêntico. Todos eles dizem. Você sabe que existem 26 livros sobre o disco da Trindade, né? 26 livros. 25 a favor e um contra. Sabe de quem é o contra, não? Você deve saber de quem é. É do Cora Lorenzi. Ah, é. No jantar desse dia, eu soube coisas fabulosas. Por exemplo, a bússola ficou louca. O radar deixou de funcionar. As luzes de bordo ficaram mortiças. Isso no caminho, depois que o navio saiu da ilha, parou 3 vezes. Parou a máquina. A turma corria para o convés com o binóculo na mão, mas aí o céu estava todo nublado. Não dava para se ver coisa nenhuma. O navio parou 3 vezes. Disseram que era aquecimento no eixo da hélice. Foi a desculpa que eles deram. Quando o navio parava, as luzes ficavam quase apagadas, ficava só vendo o filamento das lâmpadas. Aquecimento da hélice, do eixo da hélice. Muito bem. Depois eu soube que a bússola ficou louca. O radar deixou de funcionar. Outra coisa também. Desde de manhã, o objeto apareceu mais ou menos entre 11 e meio-dia. Desde 8 horas da manhã, o radar estava acusando o objeto. Desde de manhã, hein? Eles já estavam de olho no horizonte. Que o objeto já aparecia no radar. Na Ilha da Trindade não tem nenhum bicho voador, nem gaivota, nem nada disso. Não existe nada disso lá. Ela está a 1.200 quilômetros da costa da Trindade, do Espírito Santo. Em pleno oceano, na divisão entre a África e o Brasil. Não voa bicho nenhum lá. Porque a revista Domingo, do Jornal do Brasil, publicou uma reportagem sobre a Ilha da Trindade, dizendo que a ilha é maravilhosa, tem coisas, né? Que é uma beleza se ver as gaivotas dando rasantes na água. Não existe bicho nenhum voador lá na ilha. Mas só tem caranguejo e tartaruga. Bicho voador não tem nada lá, nem gaivota, nem pássaro, nem coisa nenhuma. Não tem vegetação, não tem nada. Como é que as gaivotas davam rasante na ilha, na água? Chegou a haver um princípio de pânico a bordo do navio? Pânico mesmo não houve não, houve correria, sabe? Gente correu para lá para baixo, trouxeram fuzil, ficaram com os fuzis olhando para o alto. Eu tenho as fotografias, nunca publiquei, porque eles proibiram publicar. Todo mundo de fuzil na mão, olhando para o alto, assim. Como se o fuzil fosse atacar um disco, veja só. Houve um rebuliço tremendo a bordo. Só se falava no assunto, sabe? É uma coisa extraordinária. Nunca vai me sair da cabeça aquilo. Né? Já vi, inclusive em vídeos do exterior, né? Como também em publicações aqui no Brasil, e as suas fotos foram liberadas para a publicação pelo próprio presidente da República na época, José. Aí é que está o negócio. Isso aconteceu ou não? Foi bom você falar num assunto. Sabe como é que o Correio da Manhã conseguiu as fotografias? Vou te contar. Juscelino, na época, estava em Petrópolis, passando o verão em Petrópolis. A dona Neomar Muniz Sodré, que era a mulher do Paulo Bittencourt, diretor do Correio da Manhã, foi fazer uma entrevista com o Juscelino. Chegando lá, conversa para lá, conversa para cá, Juscelino era muito amigo dela. E ela olhou em cima da mesa do Juscelino e viu as fotografias do disco, que o almirante Alves Câmara tinha levado para mostrar a Juscelino. Ele, com aquele jeito dele, né, olhou e disse: que é isso? É um disco voador da Trindade. Ele olhou lá em cima da mesa.
A dona Neomar olhou e viu as fotografias em cima da mesa e perguntou: o que é isso, Juscelino? Isso é um disco que fotografaram na Ilha da Trindade. Ela aí já, bolou logo. Furo internacional. Você pode me emprestar isso e mostrar para o Paulo? Juscelino, isso pode levar, depois você me devolve. Ela trouxe a fotografia e fez a reprodução. Daí é que aparece no Correio da Manhã as fotografias com pouca nitidez. Foi uma reprodução que fizeram das minhas fotos, que estavam na mão do Juscelino. E quando a reportagem foi entrevistar o almirante, comandante do Almirante Saldanha, na sala de armas do navio, perguntaram para ele: mas comandante, o senhor viu o disco? Ele disse: não vi não, meu filho. Não sei nada a respeito de disco. A Marinha não vai se pronunciar a respeito de disco. Aí o repórter olhou assim, em cima por cima assim da parede, tinha as 4 fotos dos discos na parede, ele esqueceu de tirar. Tinha as 4 fotos. Aí, mas comandante, e o que é aquilo ali na parede? Isso é uma coisa que não vamos comentar, não. Desse tamanho as fotos, 30 por 40, em cima da parede, por cima dele. Ele esqueceu de tirar da parede. Mas logo depois, eles deram a nota oficial, viu? Eles deram a nota oficial, eles foram 100% comigo. Deram a nota oficial, contaram direitinho o que aconteceu, contaram tudo direitinho.